Gravandinho aqui, tem que colocar pra gravar de volta. Arrumando o cabelo. E agora luz azul? Luz azul? Eu tô marcando posição aqui. E tô arrumando meu cabelo. Bom demais. O que falta? Seu celular. Então, meu cabelo. Tá ótimo, cara. Melhorou? Tá o topetinho lá que você tinha falado ontem. Melhor, né? Do que lambido pra frente. Ah, você achou? Eu gostei daquele jeito. Lambido pra frente? É? Pra festa junina. Não. No dia a dia, né? Usa aqui. Bora! Toda vez essa patifaria. Vamos falar sobre os profissionais de marketing hoje, hein? Que vamos. Chama. Vamos de novo Como é que esperar. tá meu cabelo hoje, Raulzinho? Tá ótimo, já falei que tá ótimo. Eu preferia do outro jeito. Que bom. Não, outro jeito eu vou deixar pra festa junina. Acho que talvez. Queria saber como. Vamos esperar o pessoal dar o ok do som. Enquanto isso, joga um tema aí. Jogar um tema. Joga um tema aí. Jogar um tema. Você acha que o Brasil ganharia de qualquer time da Eurocopa? Acho. Tema jogado. Opinião polêmica. E você? Eu acho que qualquer time não. Mas tem possibilidade de ganhar de todos. É que eu tô iludido, né? Som tá ok. Som tá Boa. ok. Então beleza, vambora. Sem mais delongas, sem mimimi, vamos pro hashtag sexto Wave Talk. Atrasadaço. Atrasado essa semana, era pra ser segunda. Sabe que isso, pessoal? Planejamento, tá? Quando falta, quando não acontece, aí sai na quarta. Mas é assim mesmo, o importante é sair. É sobre isso. Tema da live então: qual profissional de marketing é você na fila do pão? É isso aí, vamos Qual lá. é você na fila do pão? Cara, eu sou mais o profissional empresário que resolveu abrir minha agência. Dono de agência, eu sou o profissional dono de agência. Bom, boa A resposta. gente não não colocou ele colocou ali. isso. Então eu vou começar falando sobre como é ser um dono de agência. Mentira. Eu me enquadraria como sobrinho. Ah, mereço mesmo, né? Pronto. Enfim, Ô vamos. pessoal, adequa o salário do Raul pra sobrinho aí, tá? Vou começar a escrever uma coxinha e um guaraviton. É isso, pra trabalhar. A tubaína e almoço na casa de tio. Eita, agora melhorou. Opa, agora foi. Bom, os profissionais, vamos lá. Tem alguns aqui, a gente vai começar falando dos freelas. Tem alguns tipos de freelas, né? Tem freelas designers, tem freelas redatores, tem freelas... Você já falou o tópico? Eu nem lembro. Não falei. É, isso aí, você não falou o tópico. Porque eu falei o... Então, tópico 1, Raulzinho, qual que é? Os tipos de coleguinhas. Exatamente, vamos lá. É que eu acho que eu emendei falando do jeito certo, sem ter a chamada. Entendeu? É. Eu falei, quais são os tipos? Você tá muito Então, apavoradinho. Vamos de novo, né? O sobrinho que a gente já falou aqui, né? Aquele sobrinho da tia que a tia fala assim, faz uma arte pra mim. Isso aí. Faz minha logo. E o moleque vai lá e faz porque ele não tem muita opção. Quem trabalha com design ou informática, essas coisas, está acostumado a recorrer ao sobrinho. Isso. Eu já fui muitas vezes sobrinho. Eu também. No caso, filho mesmo. Temos os... Falando na mamãe. Olha só, que loucura, nem tinha visto. E, bom, próximo, né, sobrinhos aqui foi mais uma brincadeira, acontece, né, mas não vamos colocar ele na prateleira das outras que a gente queria colocar. Sim, mas é um tipo de profissional de marketing. É um tipo de profissional de marketing. Aí tava falando, né, dos freelas, tem designers, redatores, desenvolvedores, tem vários tipos de profissionais de marketing, né, freelas, basicamente o que tem aqui dentro da agência, só que trabalhando por conta própria. Exato. O freela, na verdade, ele é um profissional, mas que ele não está alocado especificamente em uma agência, né, trabalhando apenas para uma agência. Ele faz serviços, né, o serviço no qual ele é especialista, para mais de uma empresa. Pode ser para agência, pode ser diretamente para as empresas, né, que contratam o profissional. E a característica marcante do freela aí é que ele tem sua liberdade, ele trabalha quando quiser
ele é um cara especialista em uma coisa só, normalmente, né? Fazendo apenas uma atividade. Só que o freela tem um ponto muito negativo, que é a questão do limite de trabalho, né? Ele é um cara que é só ele, então ele não tem para quem terceirizar, ele não tem uma equipe, ele não tem ajudantes, então ele tem um limite de trabalho. E aí esse limite aí é onde ele vai ter que fazer o balanço aí de quanto cobrar, de que cliente pegar, esse tipo de coisa. Naturalmente ele tende a cobrar pouco, né? Tende, porque não é uma regra. E muitas pessoas que estão começando, muitas empresas que estão começando, preferem, né? Adequam para vou pegar um freela por enquanto, fazer algumas postagens, para desenvolver meu site, né? Que acaba sendo mais barato e às vezes com atendimento também um pouco mais, né? Tete a tete, né? Mais face na face, e pode ser uma boa opção para quem está começando. Exatamente, e ele tende a cobrar pouco porque justamente você precisa que ele faça alguma outra coisa relacionada ao marketing. Ele vai ter que acionar um outro amigo freela ou vai ter que acionar uma agência, então tem menos flexibilidade, né? Então normalmente tem menos estrutura também, né? Então, sim. Isso agrega também. Outro tipo de profissional são as urgências. O que são as urgências? São profissionais de marketing que fazem tudo que uma agência faz e acabam sendo uma agência só que com uma pessoa só. Sim, exatamente. Ele é quase um freela, só que ele é um pouco mais generalista, né? Ele consegue atender várias demandas. Normalmente esse cara que tem a urgência, ele tem vários freelas de contatinho dele ali para ele poder chamar, contatinhos profissionais, tá? Por favor. Não sejamos babaquinhas de achar que contatinho de freela é legal. Daqui não. Aqui não sou casado, me respeita. respeita. Então o Urgência ele tem esses contatos de freela fácil, né, no telefone para acionar na hora que necessário, mas ele basicamente presta todos os serviços ou pelo menos vários serviços de uma agência. Também costuma ter uma operação menor do que de uma agência, costuma cobrar um pouco mais barato do que de uma agência também, apesar de já atuar em mais áreas, né, do que um freela convencional que fica focado ali numa coisa só. Exato. E aí a gente tem alguns tipos de agências também, né? Temos agências de branding, agências só de produção, agências 360, agências que são segmentadas por tipos de mercados, né? Por exemplo, agência focada no setor imobiliário, agência focada no setor jurídico, tem diversos tipos, né? Qual que é a diferença de cada um deles? A diferença, né, vamos falar dos dois primeiros, antes, né, de falar dos dois segundos, que são um pouquinho mais amplos, que os dois primeiros, a agência de branding, ela só vai tratar com coisas relacionadas à marca, a criar sua identidade visual, a fazer seu posicionamento, coisas desse tipo, voltadas à sua marca, tá? Ela não vai normalmente entrar em algum trabalho de execução de artes, ou de estratégia, ou de copywriting, textos, coisas do tipo. Ele vai mais dar o conceito e você vai aplicar da forma que ele te passar, né? Quando você entender isso. Sim, são agências que envolvem muitos profissionais aí de design, né? Profissionais de design são muito importantes aí para ajudar a criar todo esse conceito visual da marca, e também envolve muitos profissionais estrategistas, mas no sentido de criar a voz da marca, né? Criar uma identidade da empresa, né? Fortalecer esse tipo de identidade, né? Tem muitos estrategistas, né? Analisando a parte de persona, a parte de mercado, né? A agência de brand ela pode chegar até esse ponto aí, de deixar a empresa realmente preparada para contratar uma agência de produção. Exato. E a agência de produção, ela justamente entende o que você está solicitando e produz. Não vão acabar entrando muito no mérito de estratégia, no mérito de dar muitas ideias, de coisas do tipo, apesar de ter agências que fazem isso, né, dão algumas ideias, entendem um pouco da estratégia, mas não é obrigação delas, né? Vamos colocar assim, a obrigação delas é produzir o que você passou e te entregar, só isso. Tá? Normalmente também elas estão muito relacionadas à produção de artes, à produção de textos, a coisas mais palpáveis, produtivas aí que você pode solicitar para alguém, né? Coisas relacionadas à estratégia, eu quero uma estratégia que faça eu crescer meus seguidores, não é com esse tipo de agência que você tem que procurar. Sim, exatamente. Tem ainda uma agência de estratégia, a gente não colocou ali, né? Que você pode, né, focar apenas em estratégia, em montar todo o plano de negócio, o plano de marketing, né, da empresa que você está atuando, e fazer esse acompanhamento das métricas, tudo mais.
não tendo necessariamente uma área produtiva. Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, tá? E aí a gente pode falar de vários tipos de nichos, né? Sejam em alguns nichos do marketing digital que trabalham com lançamentos, por exemplo, tem agência só de estratégia, assim como tem agência só de produção, que, por exemplo, trabalha só com produção de arte, texto para rede social, baseado numa estratégia que ou o cliente passa ou essa agência de estratégia vai passar, tá? Por que a gente está dando um pouquinho para vocês essa noção de tipos de agência? Porque a gente vai focar hoje em falar dos profissionais, mas é importante para você que de repente quer contratar um serviço de marketing digital, entender que existem perfis de agência quando você vai procurar, tá? Então, é difícil você exigir de um trabalho de produção estratégia, né, por trás dele, porque é um outro conceito, é um outro tipo de pensamento de negócio, né? Então é importante que você saiba e até pergunte para a agência que você está contratando qual que é a função dela, onde que ela realmente atua, né? Onde que ela se considera especialista. Exato, e não só para quem quer contratar, mas para você que também é algum desses tipos de profissionais. Essa live a gente pensou também para você, justamente para você entender os outros cenários que existem. Você pode até conhecer já eles, mas às vezes você não conhece algumas particularidades e você quer se enquadrar em algum, então vai ser bem interessante também para você. Exatamente. E aí tem uma agência, né? Lógico que junta tudo isso. A nossa agência é considerada uma agência 360, a Ocean, né? Ela faz desde a parte aí do brand, né? Não necessariamente se aprofundando em alguns detalhes, mas ela passa por todas as áreas e trabalha todas as áreas de uma forma muito boa e faz essa entrega de uma forma muito boa. Lógico que nós temos algumas especialidades que chamam a atenção, né? Que diferenciam, por exemplo, a nossa agência, mas né, cada agência vai ter o seu perfil aí, aquilo que gosta mais, aquilo que foca mais. Particularmente aqui nós gostamos muito da parte estratégica e nos orgulhamos muito da parte de design da nossa agência. Sim, nossa agência é tão 360 que até parte de desenvolvimento, né, programação de softwares a gente também faz. Então foge um pouquinho do marketing, foge bastante do marketing, mas também agrega, né, para o nosso serviço ser bem 360, inclusive parte de papelaria, partes que fogem um pouco do digital, a gente também acaba fazendo, lógico, né, não é impressão, parte gráfica. Parte gráfica, exatamente, parte criativa. Bom, tópico 2. Você não quer terminar aqui? Falando da agência mais nichada, né? Isso. Tem umas agências que são mais segmentadas, que trabalham especificamente com um tipo de público, né? Então, você pode ter uma agência aí, agente de marketing digital para advogados, por exemplo, né? Eu sei que existe isso. Agência de marketing digital para dentistas, né? É uma pessoa que se especializou em um nicho específico, conhece a linguagem, conhece tudo e acaba preferindo trabalhar somente com esse público, né? É um caminho um pouco perigoso, tá? Eu particularmente não gosto muito, tenho minhas críticas com relação a isso, mas alguns pontos para vocês pensarem se você entrar numa agência dessa, procura pelo menos encontrar alguma coisa onde você vai ser diferente, tipo sua localização, porque senão você vai acabar concorrendo com sua própria agência, né? Em outro segmento. Ou então, se a agência fizer isso, aí é muito legal, ela colocar duas equipes diferentes para trabalhar clientes que sejam do mesmo segmento, que se concorrem. Isso é interessante, tá? Porque vai acontecer de qualquer maneira, se você estiver em outra agência, e aí a agência faz isso dentro dela, né? Trabalhando com duas equipes diferentes, sem elas trocarem informações, o que é também muito importante, porque tem, né, informações vitais aí de concorrência e tal, que não necessariamente você quer compartilhar com o concorrente. Sim, é muito comum encontrar esse tipo de agência em ramos que tem algumas particularidades na hora de fazer o marketing, como por exemplo o jurídico, né, de advogados, tem algumas peculiaridades que a OAB não permite fazer alguns tipos de comunicações e tudo mais, e aí eles acabam entendendo bem esse cenário e se especializam neles, né, e aí procuram só advogados para fazer o marketing. Sim. Então, ramos muito legais também de entrar, por exemplo, ramo imobiliário. Tem, né? Bastante também. Que trabalha com lançamentos de imóveis, então você não tem assim muita concorrência nessa questão de lançamento, porque o imóvel lançou, precisa vender tudo e tal, passa para outro imóvel, amanhã tem outro imóvel surgindo, então uma coisa que nunca acaba. É interessante alguns tipos de negócio como esse. Exatamente. Bom, vamos pro próximo tópico agora? Próximo tópico. Comercial, seu consultor grátis. É isso aí. Vamos começar então falando agora
cada perfil, né? Perfil por perfil aí dos profissionais de agência. Então vamos falar um pouquinho do comercial, né? Aqui na agência a gente tem uma pessoa especializada aí no comercial, né? E por que eu sou consultor grátis? Porque, cara, hoje em dia não existe mais uma venda de marketing, não existe, tá, não vou exagerar, mas assim, não é muito interessante você pensar numa venda de marketing que ela não seja consultiva, né? Então, se a pessoa que está contratando o serviço, fazendo os orçamentos, né, procurando entender um pouquinho de mais de marketing para contratar um serviço, ela tiver um pouquinho de, né, se for um pouquinho esperta, pegar a coisa fácil, cara, ela tira praticamente uma estratégia inteira de marketing só na venda, só com o vendedor. Porque o vendedor precisa explicar início, meio e fim, precisa entender do negócio, precisa dar uma certa consultoria e tudo mais. Então, é muito interessante que você, enquanto na posição de contratante, né, você pegue todas essas pérolas que o vendedor vai te dar e realmente se interesse, pesquise por aquilo, né, busque saber todos os termos que ele traz para você nas reuniões, porque é um profissional que precisa realmente ser ouvido para que o serviço dê certo lá na frente quando você contratar. Exatamente. E se você também é freela, se você vende só seu serviço de design, seu serviço de redação, você acaba tendo que ser também um comercial, né? Afinal, se você não conseguir prospectar, achar seus novos clientes, você vai ficar sem nenhum, né? Lógico, obviamente que tem a parte de indicação, mas isso também faz parte do comercial. E quanto mais você consegue estruturar esse lado seu, né? Esse seu perfil de comercial, mais chances você tem de crescer, né, você mesmo e acabar indo até para alguma agência, caso você tenha esse interesse. Sim. Né? Então, e se você tem esse perfil de trabalhar como um comercial, por exemplo, né, procure se especializar o máximo possível naquilo que você vende, assim, conhecer a fundo aquilo que você está vendendo. Você não precisa necessariamente ter passado por projetos, ter feito algum projeto por si só, mas ajuda muito que você tenha certa experiência em alguma coisa, ou pelo menos agregue, né, na hora da venda, pessoas da sua equipe que tenham experiência, né? Isso ajuda muito a pessoa se sentir mais confortável, a ver no dia a dia como é que funciona. Então, é praticamente impossível hoje um vendedor ele não ser um especialista naquilo que ele está vendendo, falando, pelo menos conhecer a fundo a parte teórica disso, tá? E da parte da agência, falando de como contratar um vendedor, né? A gente tem alguns modelos de negócio, tá? Você tem um modelo de contratação de um vendedor por porcentagem apenas, né? Então o vendedor ele fica aí simplesmente por conta das comissões, não ganha nada fixo. Tem um modelo fixo, totalmente fixo, 100%, né? Que você paga para ele efetuar o trabalho de comercial e aí depende da sua estratégia, tá? Se você quer muito mais demanda, se você quer muito mais giro, faz mais sentido você botar uma porcentagem maior, trabalhar a comissão, ou se você quer um vendedor mais focado num processo mais longo de venda e tal, faz bastante sentido aí você ter um fixo, tá? E também tem um modelo híbrido, de você poder fazer as duas coisas. Paga um fixo mínimo para o vendedor poder ter se manter legal, e uma porcentagem adequada de acordo com aquilo que ele vende, tá? Vai do seu processo, só não se esqueça de assistir a nossa live onde a gente falou um pouquinho sobre precificação e colocar esses custos todos no seu processo. Um adendo aqui para a parte de que tem alguns tipos de contrato só por comissão, né? Que também tem tipo que você faz só por comissão, mas terceirizando, né? Que não seja um vendedor fixo dentro da sua empresa, seja isso não só para as agências, né? Isso para qualquer empresa que opte por esse modelo, mas você contrata o vendedor, né? Dá somente a comissão e ele é um terceiro, ele pode vender onde ele estiver, ele não precisa necessariamente ir para sua empresa, né? E ele faz o serviço de prospectar pessoas. Então também é um modelo bem legal aí caso sua empresa faça sentido para sua empresa, né? Faz muito sentido para empresas de seguro, né? Sim. Para mais uma representação saúde, comercial, né? Tem bastante gente que faz papel de representante comercial, né, nessas empresas. Isso. Mas faz realmente bastante sentido. E a gente falou de porcentagem, né? E você pode se perguntar aí, mas quanto que eu dou de porcentagem?
Cara, não tem um valor fixo, tá? Você pode usar o limite aí, se você quiser dar 50% do valor do seu vendedor, dê, só não esqueça de colocar isso no seu custo. Mas uma porcentagem praticada no mercado aí é de 10 a 20% de comissão, tá? E aí, modelos de comissão, a gente tem comissão sobre a primeira parcela, comissão sobre o contrato inteiro, a gente tem comissão de renovação de contrato. Tudo vai depender da forma que você quer. Eu gosto de trabalhar com comissão no máximo de coisas que eu puder dar para o vendedor. Isso ajuda ele a ter mais interesse pelo negócio, ajuda ele a ter mais interesse sobre como o negócio está andando. Então, ele não vai poder vender uma coisa que a gente não vai poder entregar, porque senão ele, no andamento ele perde, o cliente sai. E ajuda ele a ter interesse na renovação, então ajuda a manter o interesse do vendedor alto em todos os pontos do processo. Isso é uma coisa que particularmente eu gosto muito, tem gente que não gosta, e tem gente que vai preferir dar uma porcentagem fixa da primeira, segunda parcela ali, por exemplo, 100% da primeira parcela. Isso funciona bastante com um corretor, por exemplo, corretagem de imóvel, acho que funciona assim, você ganha 50% das 3 primeiras ou 100% da primeira, enfim, não lembro exatamente, mas acho que cada um tem seu modelo. Mas para agências de marketing, tem até algumas parceiras de sistemas de agentes de marketing que fazem isso, inclusive, que dão uma porcentagem fixa da primeira para os parceiros. Sim, e caso você queira também entender melhor sobre essa questão de precificação, a gente já fez uma live também aqui no Instagram da Ocean, volta aí, tem no IGTV. Precificação, só você procurar esse nome que você vai achar, não lembro exatamente o nome da live, então por isso que eu não falei. Procura precificação. Vamos para o próximo coleguinha. Beleza. Antes da gente ir pro próximo, só falar das ferramentas, É muito importante que você, vendedor, procure ferramentas de CRM para você poder trabalhar, tá? O que são CRMs, É uma siglazinha em inglês, como quase todas as ferramentas que você vai ver no mercado aí, mas basicamente é uma ferramenta para você gerenciar esse relacionamento com o cliente, tá? Então você vai ter lá um pipeline, normalmente modelinho de Kanban, que são aquelas coluninhas, Você vai passando o card de coluna por coluna, que vão falar para você se isso é um prospect, ou seja, se você não conseguiu o contato com ele ainda, se ele já é um lead, se você conseguiu os contatos, etc, etc. Vai ter lá a linha de trabalho, o processo seu, você coloca o seu processinho lá dentro, fica muito organizado, fácil de visualizar e tem N ferramentas no mercado aí, pesquisa CRM no Google, você vai achar várias muito boas, algumas até gratuitas e algumas bem caras, vai depender do seu processo. E tem uma ferramenta de CRM que eu queria indicar aqui, caso você esteja começando, que chama Excel. É ótimo, viu? É verdade. Você pode organizar isso em Excel e o Trello é uma ferramenta gratuita aí de mercado, bem conhecida, Usem, abusem do Trello até que ele não consiga te atender mais dentro das suas especificidades. É uma ferramenta aí que acho que bastante gente conhece, Acho que sim. É bem famosa. E não só para você gerenciar os contatos, gerenciar também o seu tempo pelo Trello, já que você vai precisar já usar ele, já aproveita e gerencia seu tempo junto, Mas procurem ferramentas gratuitas de CRM, tem várias. Próximo coleguinha, designer, fica brincando de desenho. Fica brincando de desenho. Ô Vitinho, você escutou muito isso ou não? Designer é o artista, da agência, é aquele trabalho que acho que todo mundo acaba vendo e falando e até julgando o trabalho da agência pelo design, E é uma coisa que a gente aqui se orgulha muito, O pessoal do design que é muito bom, muito cuidadoso no que faz, muito original. Isso realmente é um diferencial nosso. Mas basicamente o designer, ele tem a função aí de dar vida às ideias, essa que é a verdade. Ele tem a função aí de ilustrar tudo aquilo que está sendo pensado. Então, o design ele vai muito além de desenho bonitinho, de uma arte gráfica coloridinha, bem feita, tudo mais. Ele vai muito além disso, dentro de agências de marketing. O design mais avançado, ele está pensando na sensação que ele vai gerar com a arte dele, no que ele quer passar com aquela arte combinado com o escrito, a copy, que vai nela. A gente tem toda uma questão hoje de teste AB, de design dentro das estratégias de marketing, que a gente precisa estar o tempo todo
fazendo designs diferentes, trocando só uma cor, trocando só uma pessoa, colocando pessoa de um sexo depois de outro, colocando uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma pessoa sorrindo, uma pessoa séria, né? Então o design ele tem aí muito trabalho hoje nas agências, né? E eu acredito que é uma peça fundamental de agência. Uma agência não consegue andar sem pelo menos um padrão de design. Aí não necessariamente precisa ser um designer, mas pelo menos um padrão de design precisa ter. E esse pensamento estratégico que o Thiago acabou de colocar aqui, realmente são os designers que estão dentro de agências, normalmente tendem a ter esse pensamento mais de estratégia, né, do que colocar, de fazer os testes e tudo mais. Os profissionais também de agências de branding acabam possuindo também esse pensamento mais estratégico, né, já que eles pensam desde o conceito para te dar a ideia, a identidade da sua marca, então ele tem que ter esse pensamento mais estratégico. Mas a gente também tem, por outro lado, os designers mais produtivos, né, os freelas, os designers de agências de produção, né, eles normalmente pegam a ideia pronta e só produzem daquela forma, né, não acabam tendo esse cuidado todo com e se for aquilo, se for isso, vou pesquisar aqui para entender qual o elemento melhor de eu colocar nessa arte ou nesse layout ou qualquer coisa que ele estiver fazendo, né? A gente acabou até fazendo uma pesquisa aqui, já entrando um pouquinho no próximo tópico, mais ou menos a média de mercado que os designers costumam procurar, mas todos os profissionais de marketing, né, já vou deixar isso aqui ressaltado, a maioria deles no caso, acabam cobrando custos bem variados, né? Porque são trabalhos diferentes, são trabalhos, um demora mais tempo, um demora menos, então depende muito do escopo do que você está propondo para ele, né? A gente parte desde logo, né, que é muito caro, identidade visual, essa questão do branding que você estava comentando, até assinatura de e-mail, por exemplo, né, a atuação do design. Então, tudo que você enxergar que tiver alguma parte gráfica, né, até formatação de e-book, por exemplo, que é uma coisa que poucas pessoas pensam, mas tudo isso envolve o trabalho de um designer, tá? Sim, questão de logo, que a gente já falou, é um serviço mais caro, mas eu já vi freelas cobrando R$100, né? Então, tem os dois extremos, né? Vai muito da expertise do profissional, né, que ele já teve, e com logos, com identidade de marca, e vai muito também do momento que ele está. Mas, normalmente, os freelas, né, acabam cobrando de R$50 a R$200 por hora. Né? Em agências normalmente costuma cobrar um pouquinho mais caro ou cobrar por trabalho. Aí vai um pouco do modelo de cada um, né? Mas a média por hora é essa. O mais comum é que as pessoas tenham um preço por trabalho, né? Você passa a demanda, elas te passam um valor e aí fica, na verdade fica até difícil, fica até encarece, né? Qualquer tipo de serviço quando ele é cobrado apenas por hora, porque vai depender muito do designer, né? Você pega um designer lá, você paga R$50 a hora, mas ele faz uma arte. Você pega um outro que você paga 150, mas ele faz 4 artes, o de R$150 a hora compensa mais. Então, no fim das contas, eu acho que se você está pensando em contratar ou até vender o seu sistema, pense em fechar um pacote, né, dentro daquilo que o seu cliente está querendo, ele está exigindo de você. E caso você esteja procurando para contratar alguém, uma dica muito boa tem um aplicativo chamado Behance, um site chamado Behance, que ele normalmente são designers, né, que usam e colocam os portfólios deles com artes, trabalhos, projetos que eles já criaram durante a trajetória deles, né. Caso você queira saber qual que é a qualidade gráfica que esse profissional tem, você pode entrar lá e vai te ajudar muito a definir qual você vai escolher. Sim, e a qualidade gráfica tem muito a ver também com o seu estilo, tá? Não existe hoje dentro do meio do design alguém que fale assim, não, o meu design ele é o de melhor qualidade, porque a qualidade é valor percebido, né? Não é algo palpável, assim, de isso é qualidade, isso não é, né? Tem muita gente que está vendendo e fazendo bons trabalhos aí de marketing na internet sem, na minha visão, qualidade de design. Né? Na visão do meu designer aqui, então, pelo amor de Deus, né? Então, tenta entender qual que é a identidade da sua empresa, o que você quer passar. Um design mais profissional, ele tende a trazer mais autoridade para a sua empresa, ele tende a gerar uma impressão melhor nas pessoas, de que as coisas estão mais organizadas, que as coisas têm um padrão, né? Por outro lado, umas coisas muito padronizadas, ele perde um pouco ele distancia um pouco a empresa do cliente final. Então você tem que saber qual que é o posicionamento da sua empresa e você como designer tem que entender o posicionamento do seu cliente para você poder fazer o design certo para a necessidade dele naquele momento, tá? Exatamente.
O último tópico desse assunto são as ferramentas, né, que o profissional costuma utilizar, obviamente. Corel, né, PowerPoint. Imagina. Que ferramenta você indica para design? CorelDRAW, né? Corel, né? Corel. É claro, é uma brincadeira no meio do marketing, né? Mas se o cara for bom no Corel, não tem mal ele usar, tá? Não tem mal nenhum ele usar, se realmente o trabalho ficar bom, se realmente atender o que você está procurando, ótimo. Só para vocês aqui, não tem problema. Não tem mal. Bom, mas as outras ferramentas, né, gráficas que existem no mercado, Photoshop, Illustrator... Basicamente, né, pacote Adobe, para quem inteiro. acostumado. Outros aplicativos também que dá para ser utilizado, né, mas... Muito bem, muito bem. Mas acredito que poucos designers profissionais acabam utilizando, por conta que acabam, né, indo para esse lado do Photoshop, Illustrator ou Corel. Mas o próprio PowerPoint, né? Esse boneco aqui, ó, faz muita arte em PowerPoint, por isso que ele não é designer. Não sou designer. Brincadeira. Não sou mesmo. Não, é por isso que você não é, mas não é por isso. Tá, não é por isso. Mas tem também o Canva, tem outros aplicativos, tem um que chama Tracto, acho, enfim. Mas não é esse o ponto aqui, porque isso aqui é meio óbvio, né? Todo designer tem que ter um aplicativo para criar a peça gráfica. Queria ressaltar aqui também aplicativos de gerenciamento de tempo. Isso é muito importante para os designers, para os freelas principalmente, para saber quanto eles estão produzindo por hora, ou organizar o tempo deles, né? Então, o Trello, já falamos aqui, já citamos, tem outros aplicativos um pouco mais complexos, né? Como o Monday, que é pago, caro inclusive, Monday patrocina nós. O Asana, né? De produtividade. Enfim, ferramentas você vai ter um monte, né? Mas procure ferramentas de produtividade, ferramentas de gestão de tempo e ferramentas que facilitem seu trabalho. Se você não é um designer profissional, mas quer dar um toque de design para sua empresa, aí tem a questão do que o Raulzinho falou, do Canva, por exemplo, né? Você pode pedir para um designer fazer um padrão para você poder utilizar no PowerPoint, por exemplo. Então, há alternativas, tá? A única alternativa que não existe se você quer aparecer no digital é você não fazer nada, tá bom? Exatamente. E só ressaltar aqui o último pontinho, sabe quem usa muito Canva? Sabe qual profissional usa muito Canva? Não. O sobrinho. É verdade. Tá vendo? A gente falou dele. Sobrinho. Já era. E tem muito aplicativo de celular que hoje em dia você faz design. Tem muito. Que eles dão já um banco de imagens pronto e tal. Cara, tem outros sugerimentos também. Figma. Nossa, a gente falou Figma, gente. Pesquisem que vocês vão achar muitos. É isso. Próximo coleguinha, o redator. Alô, Fefe. O jornalista que não deu certo. Ih, fala baixo, se a Fê ouvir isso daí, ela mata a gente. E vou falar pra você que eu queria ser jornalista. Só que eu não sou redator também. Você não é redator, você tá erradaço. Pessoal, é mais uma brincadeira, obviamente, vocês já conhecem aí o perfil dos nossos títulos, mas o redator, ele tem um papel muito importante dentro da agência, é um profissional que precisou se reinventar, né, aí no meio do marketing e partir muito para estudar aí, para se especializar em neuromarketing, entender como que a escrita dele pode impactar nas pessoas. Oi meu amor. Meu amor me dando oi lá. Oi, Garen. Como que a escrita dele pode impactar. Eu sei que são coisas que jornalistas estudam muito, principalmente na parte de manchete, né, falando do lead, né, do jornalista, que é o título, né, eles acabam estudando muito isso e por isso essa facilidade de muitos jornalistas irem para o marketing. E o jornalista que não deu certo é só brincadeira mesmo, porque tem muito jornalista que gosta de ir para o marketing como redator, trabalhar com isso, se apaixona, vai aprender outras técnicas, enfim. Mas basicamente o papel do redator aí é escrever postzinho de rede social. Mentira. O papel do redator... Eles ficam puto. O papel do redator ele está muito parecido com o papel do designer. O Vitinho passando atrás. Ele tem toda essa missão de gerar sensações, gerar sentimentos na pessoa que está lendo para levar ela para algum tipo de ação, tá? Então muitas vezes você nem tem um design daquilo, mas você tem um texto que chama atenção, que leva a pessoa, que conduz a pessoa. Isso pode funcionar muito, assim como você pode chamar a atenção só com desenho, né? Só com uma imagem, né? Então eu considero os dois profissionais assim muito parecidos nos seus objetivos, né? Mas muito diferentes aí nos seus perfis e funções. Isso.
A gente fez essa brincadeira com um ser jornalista que deu errado, porque não é nada incomum, né? Pelo contrário, é muito comum você achar um redator dentro de uma agência que foi jornalista de formação, né? Então, por isso que existe essa brincadeira e acaba que ele tem que se especializar em algumas coisas do marketing que ele não teve contato na formação. Então, como por exemplo, ele acaba tendo que fazer esses posts com essa estrutura mais chamativa, mais marqueteira, né, digamos assim. Ele tem que começar a entender sobre criar títulos, ele tem que começar a entender sobre SEO, ele tem que começar a entender sobre diversos assuntos que ele não teve nenhum contato e está fazendo. Ele tem que fazer agora. Então, quando você quiser procurar algum redator para escrever seus posts, acaba que tem muito freela também, designer que acaba sendo redator também, tá? Mas quando você quiser procurar um específico redator, que você está pensando mais num trabalho de blog, mais um trabalho realmente de conteúdo escrito. Conteúdo mais denso em rede social, né? Isso. A gente também fez a mesma pesquisa, viu que eles acabam, em média, né, obviamente, cobrando 30 centavos por palavra dos textos. Então, se você tem um texto de 10 palavras... Fonte Rock Content. Você tem quanto, Thiago? Oi? 10 palavras? Quanto? R$3. R$3. Tá. R$3. Tchau, Linha. R$3. Então, gente, é um valor médio, tá? A Rock Content é uma empresa especialista em marketing de conteúdo. Eles com certeza têm uma base muito forte para falar isso para vocês. Mas você tem que entender qual que é a sua região, qual o mercado que você está atuando, que nível de profissional que você precisa, tá? Você pode achar aí muitos bons profissionais cobrando, sei lá, R$30 por texto, né? E esse texto aí vai ter, não vai ter 100 palavras, vai ter umas 500 palavras. Sim. Pode ser que você encontre, tá? Então, procura, pesquisa, né? Faz uma pesquisa de mercado aí para entender qual que é o preço que os freelas cobram e normalmente, naturalmente, as agências vão ter um preço mais elevado, porque elas vão cobrar pelo serviço especificamente, né? E esse serviço ele tem um respaldo maior, né? Tem toda uma técnica maior, tudo mais que talvez o freela possa não apresentar, tá? Então, além de se identificar com um redator, né? Um redator de marketing, e um jornalista nesse ponto é muito bom porque ele tem uma facilidade de escrever de vários assuntos muito grande. Procure entender se esse redator ele tem alguma técnica de marketing que você está esperando, tá? Então você vai contratar um redator que ele conhece muito de texto, escreve muito bem, fala muito bem na sua linguagem, mas ele não sabe de SEO, por exemplo, que é otimizar o texto dele para que o Google enxergue de uma forma melhor. Ou ele não conhece sobre AIDA, né? Que é uma estrutura textual, textual só não, né? Uma estrutura de comunicação que são as siglas, né? Atenção, interesse, desejo e ação, AIDA. Né? Então, a maioria dos redatores em agências de marketing trabalham com essa estrutura, né? A maioria das agências de comunicação trabalham com essa estrutura. Também é uma ótima opção caso você esteja procurando um jornalista para ser redator dos seus posts, né? Um freela nesse sentido. Sim, e aí não conhecer essas técnicas faz com que ele naturalmente se torne um profissional mais barato na questão do marketing, tá? Ele pode ser um mega profissional qualificado na questão do jornalismo, mas na questão do marketing ele se torna um profissional mais barato. Em contrapartida, tem muitos profissionais que conhecem essas técnicas, mas não sejam tão bons assim de escrever, não tem uma redação muito limpa, não tem uma ortografia muito correta e tal. Exatamente. E as ferramentas, né, que costumo utilizar, quais são as ferramentas? Acho que as mesmas, Word, do design, o bloco de notas. O bloco de notas. O Word é muito importante, né? Mas basicamente as mesmas ferramentas do designer, né? Gestão de tempo, para quem trabalha só com isso aí, gestão de produtividade aí, uma ferramenta para você combinar a entrega com o cliente, né? Um Google Docs é muito importante nesse sentido, né? Que é o Word Online, para você poder... Word Online, né? A Microsoft e o Google devem saber mexer quando a gente fala isso, né? Tchau. Tchau, Luizinha. Não vou falar o nome dela para vocês. Nada, mano. Tchau. Então o Google Online, o Word Online, ele é muito do Google. Ele é muito usado para isso, porque você consegue ver ao mesmo tempo que a pessoa, você consegue controlar as alterações. Muito mais fácil que ficar enviando arquivo e tal, fazendo revisões, lá mesmo já grava histórico. Então, usem e abusem dessas ferramentas.
Só fazendo aqui também um adendo que equivale à mesma observação que eu fiz no assunto de designers, tá? Um redator um pouco mais pensativo, mais estratégico, né? Que nem a gente falou aqui, designer, normalmente estão trabalhando em agências, né? 360, agência de estratégia, esse tipo de agência. Enquanto os freelas e os que trabalham em agência de produção, eles já são mais produtivos. Vou pegar o texto sobre aquele assunto, descrever ele e pronto. Tá? Também nos textos, né, porque eu quis falar isso, porque também nos textos tem essa questão de teste, de conectar com o público, Sim. de falar com a linguagem que a pessoa quer ouvir, tudo isso. Então também vale esse adendo aqui. Exato. Próximo coleguinha é o copywriter, o redator que não deu certo. Copywriter é o redator que não deu certo, no fim das contas. Galera, o copywriter nada mais é do que essa linha que a gente já estava levando o redator. É quando ele se especializa aí na questão de gatilhos, nas técnicas do marketing, quando ele entende um pouco mais de neuromarketing, quando ele entende técnicas que vão fazer com que você tome ação de uma forma mais fácil, ou técnicas que chamem a sua atenção de uma forma mais fácil. Aí vai depender de que etapa do funil você está, enfim, não vou entrar aqui em funil, acompanhe outras lives aí que a gente já falou sobre isso. Mas, basicamente, o copywriter, ele é feito para venda, tá? Ele é um cara voltado para venda, é uma pessoa que escreve para vender, né? Então, seja vender uma ideia inicial, seja vender um produto mesmo, né? Ou seja vender todo um conceito. @Bruno chega aí. É isso aí, né? O Bruno tem muitas características de copywriter aqui na agência, né? Eu particularmente gosto bastante também de trabalhar essa parte. E, cara, complementando aqui, fazendo um bem bolado, é muito importante que, por exemplo, um designer, ele entenda de copy, ele entenda bastante de copywriting, tá? Porque isso vai agregar muito para a profissão dele, né? Como um gestor de redes sociais, por exemplo, como um gestor aí de páginas online, né? Que tem vários construtores de página aí, para os designers isso é maravilhoso, não precisa entender da técnica. De construção de programação, construção de página e tal. E, cara, se ele domina copy, esse cara ele vai ser um profissional muito requisitado de mercado. Então, procure saber copy. E se você não quer saber copy, não quer saber por que o pessoal escreve daquela forma, fazendo aqueles títulos sensacionalistas às vezes, né, que na sua cabeça não faz sentido nenhum, mas tem toda uma técnica por trás, procura pelo menos entender o motivo disso. Para você não só parar de cair nessas mentiras, mas para você poder acompanhar isso, né, na sua empresa, para você poder entender o porquê que estão fazendo, que tipo de emoção que a pessoa quer gerar, até para você poder ajudar aí, orientar os profissionais que você vai contratar. O Thiago falou que seria interessante o designer, né, ter as características de um copywriter, mas como o Bruninho sempre fala, né, seria legal que todos tivessem essa característica, né, porque vamos supor que o primeiro coleguinha que a gente falou foi o comercial. Se o comercial tem um conhecimento legal em copywriting, ele consegue trazer mais pessoas interessadas para ele, né, já que ele vai ter essa escrita mais persuasiva. O redator também, né, que acaba, né, às vezes sendo a mesma pessoa, às vezes não, às vezes sim. Naturalmente, às vezes, né, mas às vezes a pessoa dá uma relutada também de ser copywriter, né, ela quer manter escrevendo aquele texto mais técnico, mais denso. Isso, e até como outras áreas da agência, né, como por exemplo a área de planejamento, que é interessante entender para conseguir fazer os planejamentos baseados em algumas chamadas, em algum tipo de título, né, algum tipo de conteúdo, enfim. Tem diversas coisas que a gente pode fazer e por isso que todos da agência entenderem sobre copywriting é muito interessante. Agora, voltando àquele assunto, né, que a gente está falando em todos os tópicos sobre quanto cobra. Esse aqui é tão mais variado que a gente não encontrou uma média de mercado, até porque é difícil um pouquinho encontrar freelance copywriters. Na verdade tem uma formação bem grande disso, né? Teve uma época que já teve mais forte, né? Quando a Empírico surgiu forte no mercado fazendo seus cursos, e ela ajudou bastante a divulgar esse termo, apesar desse termo já ser bem antigo, já vir aí de outras áreas como por exemplo o jornalismo. Mas existe uma forma de cobrança também do copywriting por texto, assim como o redator, mas existe por resultado também. Tem muito copywriting que ele pega uma página de venda sua, fala assim, liga para você e fala, olha, sua página de venda tá uma bosta,
né? Então eu vou melhorar ela e, né, eu sugiro que você faça isso e eu quero 5% das vendas que derem a partir daqui. Beleza, qual que é o risco do copywriter aí? Né? Basicamente zero, ele fez a cópia ali, entregou, teve o tempo dele e é isso, né? E qual que é o risco da outra pessoa? Basicamente zero também, porque se ela não estiver vendendo tanto, o copywriter vai provocar ela falando que a página dela é uma bosta. Por favor, não falem isso para as pessoas, tá? Porque a página é uma bosta, magoa. Mas, se você já conhecer, tiver uma certa intimidade, pode falar. É aquilo, né? Não seja babaquinha. Exatamente. Mas isso vai chamar a atenção da pessoa, porque ela não está vendendo, e aí ela vai falar, pô, o que eu posso perder? 5% de venda? Beleza, para mim tá tranquilo. Então existe, tá, esse tipo de cobrança também por porcentagem em cima do trabalho, em cima da venda, já que é uma técnica tão voltada assim para vendas. Sim. Quer pegar mais uma coisa nesse ponto? Cara, acho que não. As ferramentas de usar são as mesmas que a gente comentou do redator, né? Gestão de tempo também, essas coisas. Uma única ferramenta que eu acho que eu vou indicar a mais aqui, que eu falei lá zoando no primeiro do redator, mas é verdade pro copywriter, usem um Notepad. Por quê? Cara, é muito importante você fazer um brainstorming gigante quando você é um copywriter, tá? Então, use uma ferramenta que você pode simplesmente ir vomitando ideia ali. Pode ser Word, pode, mas o Notepad ele tem menos tração, é só uma tela em branco e pronto. Usa e vai escrevendo ideias. É uma ferramenta muito importante para você fazer um brainstorm. Isso aí. Bom, já passamos da galera que não deu certo em alguma coisa, vamos para os Papel e coleguinhas. caneta também, o Bruno gosta. Ele gosta mesmo. Agora vamos para os coleguinhas que deram certo em alguma coisa. Vamos para os coleguinhas mais especializados, né? Que não fica fazendo desenho e escrevendo historinha. O Videomaker, um designer em movimento. Olha só, ele é uma coisa a mais. Ele já deu certo como designer e aí ele está em movimento agora. Show de bola. Videomaker, acho que não tem muito segredo, né? A palavra já diz aí, mas é a pessoa que faz vídeos, né? Um editor de vídeos, basicamente. E aí a gente pode ir um pouquinho além da edição, né? Claro, a gente também. Não precisa um videomaker não é só a pessoa que pega o vídeo bruto e edita, tem a pessoa que faz a captação também, né? E o videomaker mais especializado é o cara que vai pensar o vídeo como um todo, tá? E aí ele pode receber ele pode dar uma ideia de roteiro e receber isso de um redator ou de um copywriter, ou ele mesmo pode ser até o roteirista, né? Tem videomakers que têm essa facilidade. Então, você começa a perceber que as áreas elas vão se juntando, né, em várias formas. E quanto mais técnicas você tem de outros setores, mais completo você é como profissional. Então, é muito mais fácil um videomaker arrumar um trabalho, se ele sabe desde roteirizar até gravar e editar, do que ele arrumar um trabalho se ele só sabe editar, né? Aí se ele sabe editar, ele tem que ter no Paint uma pessoa que sabe gravar para poder gravar e passar para ele o material bruto, e tem que casar o tempo dessa pessoa, e ele vai ter que ter um roteirista na mão, ou vai ter que pedir o conteúdo para o cliente. Enfim, é muito importante que você vá se especializando em cada uma dessas áreas, tá? Mas o videomaker hoje, ele é um profissional bem requisitado no mercado, tá? Porque o mercado está precisando aí de vídeos, de várias coisas. Sim, precisando muito, é o que mais vem crescendo, né? Afinal, as pessoas gostam de ver pessoas, né? E quando você produz um vídeo, as empresas produzem vídeos, elas estão colocando pessoas ali naqueles vídeos, por vezes não, né? Mas estou querendo dizer assim, normalmente tem uma pessoa falando, ou tem uma pessoa exemplificando alguma coisa, enfim. E a verdade é que as pessoas estão mais preguiçosas também, né? Elas não querem mais parar para ler, elas não querem mais, entendeu? Elas querem ver o vídeo e ficar com o celular na mão ali e é isso, e aquilo entregar o conteúdo para ela. Sim, e essa questão que você falou também de ter que pedir as coisas para o cliente caso você não seja o videomaker que produziu aquele conteúdo, né? Que idealizou, produziu e está agora editando, cara... Quem está na agência sabe que é muito complicado pedir conteúdo para cliente, às vezes não vem da forma que você quer, enfim, né? Não vou ficar chorando os pitangas também, mas os videomakers em si, eles sofrem mais com isso porque vídeo é uma coisa que as pessoas têm muito medo de gravar, de mandar esse conteúdo, e se você não pega ali no tranco, realmente não acontece. Né? E eu, como eu estava falando antes, é uma coisa que está sendo tão requisitada que não é muito difícil você encontrar um videomaker.
Se você quiser em qualquer canal do YouTube, você vai ver que tem uma edição, esse canal, entra em contato com o dono do canal que você vai achar o videomaker dele e ele vai com certeza ter um tempinho para trabalhar contigo, a não ser que seja um canal muito grande, né, que tenha um videomaker dedicado. Também procura no Instagram videomaker, você vai achar vários perfis, a Ítalo Videomaker, Gabriel Videomaker, tem vários, então assim, você vai achar muito fácil. Fazendo aquela pesquisa que a gente estava fazendo para todos os coleguinhas aqui, eu notei que tem um preço médio aí de R$ 1.500 por vídeo, só que o problema desse dado é que ele não fala o tamanho do vídeo, não fala que tipo de vídeo, tem muitas variáveis aí no custo de um videomaker que você tem que levar em consideração também, né? Então, se você quer fazer um vídeo de 10 minutos, super editado, que você quer que o cara coloque animação, a descrição, que fique legenda que você está falando, tá? Eu ia falar tradução. Que, tem um corte que vira tela e depois... Se você quiser dublagem, então ferrou. Não, aí ferrou isso. Então, assim, leve em consideração todos esses pontos, que são trabalhos que cada vez quando você agrega uma coisa nova pro videomaker, ele tem um trabalho a mais para fazer, então vai demorar mais tempo. Né? Então, esse preço fixo de 1.500 não existe de fato, tá? É uma média, né? Para falar a verdade para vocês, é uma média bem perigosa você se basear aí, tá? Porque dependendo do tipo de vídeo que você quer, além de tudo isso, né? Você tem vídeos aí de animação 2D, 3D, né? Os vídeos motion que a gente chama, né? Você tem vídeos gravados aí com drone, com várias takes de câmera, né? Você tem vídeo que você precisa de uma qualidade maior de áudio, de iluminação, enfim. Depende muito do tipo de vídeo que você quer, do tipo de... fugiu a palavra agora, mas do tipo de vídeo que você quer, do tipo de edição cinematográfica, sei lá. Isso vai variar muito, tá? Uma média aí que você vai encontrar em vídeos um pouquinho mais profissionais, cara, vai partir de uns 4, 5 pau, tá? Não vai ficar nessa média de 1.500 aí, não, acho bem difícil. 1.500 deve ser uma edição mais próxima do simples aí, né? Com tratamento de som, imagem, cortes do vídeo, e provavelmente esse videomaker te peça a decupagem do vídeo, que é exatamente os times, né? Os tempos ali do vídeo onde você precisa fazer os cortes. Então, não é um preço muito caro de vídeo, não, é um preço mais de partida esse 1.500 aí, na minha experiência de mercado. Com certeza, 1.500 colocaria num vídeo curto, de até uns 1 minuto, 30 segundos mais ou menos. Depende uma boa edição. Do vídeo, né? Uma boa edição. Uma edição mais simples, você pode pegar um vídeo de 5 minutos aí, acho que faz sim. Também, Mas é isso. Tá vendo como é muito variável? Depende muito. Enfim, e quais ferramentas normalmente usar, né? Esse é um mercado um pouquinho complexo, tem gente que usa Sony Vegas, tem gente que usa Premiere, tem gente que usa o CapCut do celular, tem gente que usa qualquer coisa. Mas tem desde ferramentas na sua mão, lógico que se você é videomaker, você não vai usar essas ferramentas, você vai usar um Premiere da vida, você vai usar o After Effects, você vai usar essas ferramentas mais profissionais, né, da Adobe e de outras grandes. Mas para quem está precisando aí fazer uma ediçãozinha, um cortezinho de vídeo, pegar 1 minutinho do vídeo e jogar na rede social, galera, usa aplicativo de celular, tem muitos bons aplicativos aí que tá usando. A gente mesmo aqui usa para algumas coisas mais rápidas e internas, tá? Para cliente não. Então, a gente usa porque dá praticidade pro dia a dia, tá? Mas quando você vai procurar uma pessoa mais profissional para fazer um trabalho mais profissional, ele exige uma ferramenta mais profissional. Com certeza. Próximo coleguinha, estrategista, o futuro lançador. É isso aí. O futuro lançador por quê? Porque todo mundo está percebendo o movimento do mercado e partindo para essa questão de lançamento. Então, se você começou como qualquer uma dessas profissões aqui que a gente falou, e aí achou interessante, estudou, né, você era um designer, estudou copy, estudou vídeo e tal, achou legal tudo isso, alguém te contratou para fazer parte de um lançamento, aí você se interessou pela estratégia e pum, você chegou, virou um estrategista. Falou, caramba, vou estudar isso daí e virei um estrategista. Aí, cara, naturalmente você vai fazer alguns lançamentos de outras pessoas, ficar no bastidor, validar aquilo que você sabe, criar um portfólio, e a tendência é que você queira ensinar as outras pessoas a fazer, uma vez que você ficou bom. E por que essa é a tendência? Porque ainda tem muita gente que não sabe, a grande maioria das pessoas ainda não sabe, tá?
você tem uma porcentagem baixa, acho que é cerca de 15% só, né, das pessoas na internet que sabem fazer alguma dessas coisas que a gente está falando aqui. Então ainda é muito pouco, ainda são poucas as empresas que estão, apesar de parecer que está todo mundo lá. Então tem espaço para muitos estrategistas surgir aí, e a gente tem visto, né, no mercado muitos lançarem seus próprios produtos, seus próprios métodos, que não necessariamente são diferentes do outro, mas eles trazem uma nova roupagem, uma nova abordagem, né, um novo jeito de ensinar que acaba pegando pessoas diferentes. Então tem muito espaço aí, e se você tende a ser um estrategista e quer entrar no mercado, corre que dá tempo. E também, aqui também existem, né, estrategistas que estão dentro de agências, estrategistas que estão por conta própria, né, esses estrategistas por conta própria, eles acabam sendo muito executores também, né, fazendo muitas das ações que a gente já falou atrás, né, sendo designer, sendo copywriter, sendo tudo, desenvolvedores, tudo. Mas, por exemplo, eu quis dar um exemplo aqui de pessoas que estão dentro da agência, porque eles têm esse perfil de estrategista, mas também de gerenciador, né? Ele tem que conseguir planejar a equipe, planejar as ações, conseguir passar para a equipe, conseguir ver o que está dando certo e o que está dando errado, né? Então, ele tem que ter esse olhar mais de gerenciador. Então, por isso que dificilmente você vai conseguir contratar um freela disso, né? Uma pessoa nomeada freela. Sim. Porque ele, na verdade, vai correr atrás de pessoas que estão entrando no mercado como especialista, que querem lançar seus produtos para fazer esse lançamento, para fazer uma estratégia para essa pessoa, independente de qual seja. Eu até ligo um ponto de alerta aqui, Rosinho, para quem, né, de repente vê um freela, estrategista ou qualquer coisa do tipo. Cara, o estrategista ele tem que estar comprometido com o seu negócio. Então, tome cuidado na hora de contratar um estrategista que simplesmente passa o preço dele para avaliar o que você fez e pronto, acabou, o ganho dele vai embora. Porque, cara, primeiro que não tem certo e errado no marketing, tem teste e tem o que está funcionando naquele momento, né? E o estrategista bom, ele tem que ter essa percepção disso e a percepção de quando isso mudar, né? Então tem que ser um cara que está acompanhando você aí do início ao fim ou em vários projetos né, no decorrer de um tempo. Então eu acho um pouco difícil, o cara que chega, dá os pitacos dele e tal e sai fora, sem entender realmente o seu negócio a fundo, né? Mesmo que ele analise campanhas antigas e tal, o resultado do seu marketing diz muito mais sobre o que você está fazendo hoje, o que você vai fazer amanhã, do que sobre o que você já fez, tá? Então, né, tem grandes empresas aí, enormes empresas que eu conheço que estão fazendo testes de coisa que já descartaram lá atrás que não dava resultado e hoje estão fazendo de novo e de repente passaram a ter resultado com aquilo que lá atrás não dava. Então, tomem cuidado, só um ponto de alerta. Sim, e ainda nesse sentido da palavra estrategista, né, você pode encontrar um cara que não vai colocar tanta mão na massa que nem eu falei, né, que esse é o estrategista lançador, que ele vai querer realmente ganhar em cima também do que você está ganhando, né, fazer esse contrato de 50-50 contigo nos lucros, né, ele vai fazer todas as ações, ele vai dedicar o tempo dele, igual o Thiago falou, vai ser um cara praticamente do seu negócio, né, ele vai fazer parte do seu negócio. E tem também o estrategista do outro lado, que é uma consultoria, no final das contas, né, ele vai pegar, vai olhar o que você está fazendo, faz isso, faz aquilo, e é esse sentido que eu acho que o Thiago está querendo passar para você tomar um pouco de cuidado. Sim. Aí é só uma consultoria, você tem que fazer. Né? Existem excelentes profissionais que podem te dar consultoria, inclusive se você quiser uma consultoria minha, liga para 12996125162. Mas, né, é aquele negócio, ele não vai ter o comprometimento e com os resultados que você espera. Então, esteja ciente que se você contratou uma consultoria, né, você tem que ter uma equipe para fazer aquilo funcionar, botar a mão na massa e tal, e mais do que isso, validar dia a dia se aquilo está dando resultado ou não e ter essa visão aí de mudança rápida. Isso. E aí, né, já falei um pouco de quanto que o estrategista vai cobrar, mas existem alguns modelos, né? Normalmente o que a gente mais está vendo acontecer é ele fazer um contrato com um especialista, digamos, né, que é a pessoa que entende do assunto, que vai dar a cara dela, né, para fazer o conteúdo e tudo mais, e ele vai gerenciar esse por trás das câmeras, né? Então esse contrato acaba assim, sendo 50-50 dos lucros, obviamente. Mas tem outros modelos, né, como pega um FII mensal para esse estrategista e ele pega a partir de uma porcentagem dos lucros, das vendas no caso, enfim, tem diversos modelos, tá? Mas o mais comum é esse, 50% dos lucros. Exatamente.
Exatamente. Se você é uma grande empresa, talvez você chegue até no fixo, né, para esse estrategista, para ele poder fazer o trabalho dele, mas daí, muito provavelmente, um estrategista de marketing digital dentro de uma grande empresa, ele vai ganhar um fixo bem alto. Com certeza. E as ferramentas que ele costuma utilizar? Aí são muitas, né? Porque, Ixi. como a gente falou, ele tem que ter essa visão do todo, às vezes ele tem que fazer tudo, então é muita coisa, mas vou colocar aqui as principais, né? Excel é uma excelente ferramenta de estrategista e eu não estou brincando. Não. Eu acho que quase todos os estrategistas usam Excel, se não todos, tá? Porque, cara, é muito difícil ter uma ferramenta que atenda 100% um estrategista da forma que ele está acostumado a trabalhar. Porque cada um tem suas manias, seus macetes, sua forma de visualizar e tudo mais. Mas, basicamente, tem muitas ferramentas aí de relatório, né, que ajudam você a puxar dados e a unificar esses dados em um único local para você poder fazer as análises, tá? Pesquisa é a ferramenta que mais se adequa ao seu momento, né? Pesquisa esse tipo de ferramentas de inteligência de mercado, de marketing, tá? Era exatamente isso que eu ia colocar, né? Falei que só brincando, porque o Excel tem que ter uma visão do todo, obviamente, né? Mas tem essas ferramentas de análise, né? Se você já é um estrategista aí que já está no mercado há algum tempo e quer crescer melhor, tem o SEMrush, tem o Ahrefs, tem Burstgest, Moz, tem várias plataformas que ajudam a entender, que dão relatórios sobre o marketing, né, sobre o que está acontecendo no todo da empresa. E também eu ia falar sobre ferramentas para gerenciar o tempo de novo, né? Porque como você tem que fazer todas as ações, você tem que saber, não tempo na real, cronogramas, por exemplo, né? E aí, obviamente, o Excel acaba sendo uma opção. Foi a brincadeira que eu quis fazer, por isso que eu quis ligar aqui. Exatamente. E o estrategista ele vai acabar tendo essa visão analítica das ferramentas de anúncio também, né? Apesar dele não ser efetivamente o cara que vai mexer com tráfego, que a gente pulou, no caso, o gestor de tráfego. Nossa! Rapaz! Eu subi aqui. Gestor de tráfego, desculpa, a gente vai voltar. Mas ele, apesar de não ser o cara que vai mexer ativamente com isso, o cara que vai dar mais as diretrizes, ele precisa entender um pouco disso. Então ele precisa ter acesso a esses relatórios, ao que está acontecendo lá dentro, seja, né, numa planilha Excel, seja em alguma outra ferramenta que faça essa extração. Ele tem que ter acesso às métricas das ferramentas de automação que mexem aí com e-mail marketing, né, com toda essa questão aí para saber quantas pessoas estão abrindo, que ação tomar, o que ele pode mudar no meio do caminho. Enfim, o estrategista ele tem que ter uma visão geral de várias ferramentas e aí são ferramentas de todos os processos possíveis aí que a gente puder imaginar. Eu achei muito engraçado que você foi falar gestor de tráfego, aí você ia dar a descrição. Pula. Enfim, vamos voltar neles então. Gestor de tráfego, o carinha do tráfego. Essa é a descrição dele. Gestor de tráfego, o carinha do tráfego. Eu peguei essa descrição, desculpa Pedro Sobral, eu peguei essa descrição sua, mas é isso mesmo, é o carinha do tráfego, é o carinha dos anúncios, né? Cara, essa é uma função que hoje em dia está muito em alta também, assim como o videomaker. Eu acho que são as duas funções do marketing que mais estão em altas, mais do que o copywriter teve há um tempo atrás, né? Antigamente o copywriter estava mais em alta. Mas eu acho que o videomaker e o gestor de tráfego eles estão muito em alta. Por quê? Tem muito material surgindo na internet, aí, no digital, dia a dia, e muito material ruim, né? Cara, quem divulga esses materiais ruins é o gestor de tráfego, né? E quem faz esses materiais ruins ou não é o videomaker. Então, esses caras eles estão muito em alta, tá? O gestor de tráfego, a função dele nada mais é do que colocar o seu anúncio para rodar, né, e para apresentar para pessoas que ainda não conhecem a sua empresa, tá? E aí você tem várias ferramentas, você tem o Google, você tem o Facebook, você tem o Taboola, você tem o Twitter, o LinkedIn, enfim, toda rede social aí você pode fazer anúncio, tá? O Taboola é uma outra que faz insights, mas enfim. E você tem muitas possibilidades aí dentro do tráfego, tanto de atrair pessoas que estão te procurando, né, e você aparecer para elas, quanto você fazer um trabalho de panfletagem no digital, né, que é você aparecer no Facebook falando, não, fulano, tô aqui, olha meu serviço, tá?
E, bom, eu não vou entrar muito a fundo, né, Sim, nessa parte de sim. gestor de tráfego, mas basicamente essa é a função dele. O Thiago colocou aqui como básico porque é justamente isso, né? A gente vai ter alguns níveis aí de gestores de tráfego, né? Desde o mais iniciante até o mais avançado. Os iniciantes realmente, eles colocam lá seus anúncios para rodar, vai fazer sua empresa aparecer para uma quantidade de pessoas ou para fazer mais pessoas converterem, enfim. Ele vai fazer o trabalho de colocar o anúncio no ar. Os gestores mais intermediários, eles já vão ter um trabalho um pouco mais cuidadoso, eles já vão começar a querer entender um pouco mais sobre seus custos, a começar a otimizar seus custos, né? A pensar um pouco melhor onde colocar as verbas que você vai disponibilizar para ele, enfim, ele vai começar a ter um pouquinho mais de cuidado. E os avançados, obviamente, eles vão ter o maior cuidado do mundo, eles vão querer já fazer testes, eles já vão ter esse olhar mais analítico, eles já vão querer pensar em estratégias, eles já vão começar a dar um ar mais profissional realmente pro seu tráfego, né, para os seus anúncios, né? Sim. Outra rapidinho, deixa eu falar, outra característica de gestor de anúncio antes de iniciante, você pode ser o seu próprio gestor de tráfego. Você clica aí na sua página, no botão promover embaixo de cada publicação e você já está promovendo uma publicação e gerando tráfego. Acabou de virar um gestor de tráfego. Acabou de virar um gestor de tráfego. Obviamente que não é, né? Ou o carinha dos anúncios. Virou o carinha dos anúncios. Mas o cuidado que o Raulzinho estava se referindo aqui, né, do mais intermediário para o avançado, é que quando você começa a trabalhar com isso, normalmente você recebe a demanda para você poder executar, né? Então você passa de executor para ser um executor pensante, né? Então assim, será que isso que eu estou fazendo está fazendo sentido? Tá? Você começa a dar dicas e direções para o cliente, né, que você está atendendo. E numa última etapa, você está muito mais próximo de ser um estrategista do que um gestor de tráfego. Então você é um cara que sabe fazer a gerência do tráfego ali, você sabe colocar os anúncios para rodar, você sabe criar público, você sabe criar taxa B, você sabe fazer tudo isso e sabe analisar tudo isso também. Mas você começa a dar as cartas, né? Você começa a direcionar o seu cliente no caminho que ele deve ir por conta do seu tráfego, por conta do que você está descobrindo aí com o que você está divulgando, tá? Então, basicamente, você deixa de receber a demanda e você passa a gerar as demandas, né, para outras pessoas, né? Aí partindo realmente para ser um especialista, um estrategista, que é onde a gente queria chegar depois do gestor de tráfego, mas a gente pulou, trocou e aí o estrategista veio antes. E por que a gente está falando isso, né? Desses níveis de gestores e tudo mais? Para todos os assuntos que a gente trouxe aqui, mas vou ressaltar aqui de novo, que para as pessoas que querem contratar, né, elas entenderem isso na hora de contratar para ter esse escopo. Eu quero reduzir um pouco o custo disso, eu acho que eu prefiro dar as cartas para o gestor de tráfego e eu não entendo da plataforma, então ele entende, ele bota para rodar. Só que, e ao contrário também pode acontecer, você fala, não, eu quero um cara que vai fazer um negócio mobile, vai entender a estratégia, que não sei o que, e investe numa pessoa que tem um pouquinho mais de expertise. E ao contrário, né, ao contrário do que eu digo agora do profissional, né, não para a pessoa que está contratando, para a pessoa que é contratada, para você entender onde você quer chegar também. Você acha que você está contente de só botando para rodar os anúncios e conseguir isso em maior escala, com vários clientes, isso para você tá bom? Ótimo, você quer ser um estrategista mesmo, quer uma conta que dê muito resultado para você, que seja o seu maior portfólio, também ótimo, para você entender isso, né? E obviamente a gente está dando as dicas e os caminhos para isso. Exato. E por último, que nós... falei. Antes, para finalizar esse, só seguindo as pautas de todos os assuntos, né? Quanto cobra normalmente um gestor de tráfego? Os mais iniciantes costumam cobrar numa média entre R$500 e R$2.500, os mais intermediários de R$2.500 a R$5.000 e os mais profissionais, né, mais experientes, de R$5.000 a R$20.000 ou até mais, dependendo do nível do seu negócio, ou até por comissão. Né? Exatamente. Pode parecer um range muito grande, né, de R$2.000 de diferença, mas não é, tá? Porque tem muita variável também, mais uma vez, né? Tem quantidade de campanha, quantidade de orçamento que ele está gerindo, então realmente precisa ser bem avaliado aí. Exatamente. E agora o último coleguinha, não tão último, e eu acho que está acabando o tempo da nossa live. Tá acabando, vamos ter que ser rápido nessa. O especialista, o único que é reconhecido de verdade. O único. Por quê? Por que o especialista é o único reconhecido? Quem aparece na telinha, quem fica famoso, quem tem o conhecimento ali do conteúdo que está transmitindo,
no fim das contas é o especialista, tá? Então, por isso que o especialista, ele é uma pessoa muito requisitada hoje no mercado. Tem muita gente pesquisando, né? Muitos estrategistas, né, que viraram estrategistas, sabem trabalhar no digital, que estão procurando por especialistas, para eles poderem lançar esses especialistas, né, para eles poderem fazer um trabalho de marketing, de venda perpétua, né, enfim, seja qual for o modelo que for utilizado, tem muito profissional de marketing procurando bons especialistas para poder colocar o produto deles de uma forma melhor no mercado, né, dar a ênfase que eles merecem e tudo mais. Então, os especialistas, no fim das contas, são aqueles que acabam aparecendo, né? São aqueles que acabam fazendo a fama, né? Vamos dizer assim. E a gente colocou ele como um profissional de marketing aqui, porque apesar dele não ser necessariamente um profissional de marketing, né? Aí o especialista pode ser um profissional de odonto, pode ser um profissional de educação física, pode ser um profissional de qualquer coisa, né? Esse cara é muito importante que ele saiba de marketing, mas muito, muito importante. Porque, primeiro, senão ele é facilmente passado para trás, né, pelos seus estrategistas, né, pela sua agência, e não passado para trás às vezes de forma até proposital, mas passado para trás no sentido de a agência achar que está indo num caminho certo e de repente aquilo não fazer tanto sentido para ele, né? Então, se o especialista ele se interessa, sabe de marketing, estuda um pouquinho e conhece pelo menos todas as áreas ali, né, ele acaba contribuindo muito mais com o estrategista e fazendo com que as coisas andem de uma forma muito mais fácil do que um especialista que não sabe. O especialista ele pode acabar, né, fazendo tudo sozinho também, acaba sendo o próprio estrategista, o que é muito difícil de acontecer, tá? Porque normalmente essas pessoas realmente não têm esse conhecimento de marketing, não têm esse conhecimento sobre as ferramentas e tudo mais, e faz as parcerias com os especialistas. E aí o que é interessante aqui é incentivar, inclusive, aos especialistas que não fiquem presos o cara chegou, um especialista me oferecendo 50% dos meus lucros. Cara, você tem que ter em mente que se você fosse contratar uma agência ou qualquer outro serviço de marketing para fazer isso, você ia pagar muito mais caro. Isso eu te garanto. E talvez não ia ter o mesmo engajamento que esse estrategista tem contigo. Porque ele vai estar fazendo parte dos lucros da sua empresa. Então, para ele é muito interessante que você tenha resultado para ele ter também. Então, não fiquem com medo na hora que, recebi um contato aqui de um estrategista querendo assumir parte do meu negócio. Ótimo, você deu uma sorte. Óbvio, né? Você tem que entender, conhecer ele, saber realmente se ele tem esse fit para conseguir ser seu parceiro. Mas aí é um assunto também que tem que ter o tatinho, né, coleguinha? Tem que ter o feeling, né? Não dá pra te fazer tudo também. Não dá. Mas é exatamente isso. Às vezes você fica pensando no quanto você poderia ganhar a mais, né? Só que você não pensa no quanto você está deixando de ganhar, né? Sem ter um profissional de marketing, um estrategista, alguém especialista em marketing, né? Te ajudando, ou como seu sócio, por exemplo, né? Então, pensa no quanto você pode potencializar e escalar isso nos meios digitais, né? E que uma parceria aí que seja bom para os dois, que esteja dentro de um bom combinado para os dois, o quanto que isso é importante para escalar os seus negócios, ao invés de você ficar pensando aí só no que você poderia ganhar a mais, né? Não deixe a ganância te pegar e não seja o que, Raulzinho? Babaquinha. É sempre o lema. É isso aí. Beleza, galera? Essas são... que ferramentas usadas, especialista? Acho que meio que a gente copiou essa parte não tinha muito. Acho que essa parte não tinha muito o que fazer. É. Mas basicamente o especialista ele vai ter que ter um cuidadinho aí de usar algumas partes de câmera, né? Microfone para poder aparecer na internet. Pelo menos o básico, né? Entender um pouquinho mais isso daí na hora de gravar seus vídeos. E procurar ferramentas que vão desenvolver ele com relação ao que ele precisa. De repente precisa aparecer mais, precisa melhorar a comunicação, tal. Procure ferramentas que vão te ajudar nisso e deixe o restante para a sua equipe de marketing, mas acompanhe de perto. Exatamente. E saiba o que eles estão fazendo. Aprenda também o marketing, o design, o copywriting, a estratégia. Aprenda tudo para você poder cobrar, né? Não vai deixar seu negócio na mão de pessoas que vão te ludibriar, né? Digamos assim. Exatamente. Enfim. Beleza, galera? É isso. Lógico que a gente tem outros tipos de profissão e funções dentro de uma agência, como por exemplo o dono de uma agência.
como por exemplo Planejamento. um planejamento, como por exemplo criadores de site, desenvolvedor de site, né? A gente não comentou, mas a gente queria dar uma linha aqui do tempo, né? Uma linha aqui de profissões que é fácil de você evoluir, é fácil de você trabalhar entre elas, navegar entre elas, até você realmente se tornar o que todo mundo está querendo se tornar hoje, né? Um estrategista de marketing em busca de um grande especialista para juntos eles casarem e serem felizes para sempre. E segredinho, na real mesmo, que a gente queria pessoas que possam comprar o Wave Flow quando for lançado, viu? É isso. Isso é bala, hein? É isso. Queria falar não. Fica no ar. Fica no ar, é Wave Flow. Jequiti, falei igual? Wave Flow. É isso. Beleza, galera? Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV da Ocean, tá? Vamos jogar lá no canal do YouTube Alguma do hora. Ocean TV em algum momento. Os cortes também dessa live vão semana que vem ou na próxima, depende em algum momento. A gente vai organizar isso aí no Instagram do @waveflow_br, tá? E compartilhem. Comentem, deixem seu like. Eu já tô falando até pro YouTube aqui. E assiste as lives Seu like, anteriores. clica no botão de inscrever, ativa o sininho. Sininho, notificação, aqui também. Curte a página, curte nós, segue todo mundo, já é. Dá sugestão de tema. Fica à vontade aí, casa é sua. É isso. Beijo. Beijo.